PTM, devido a serviços de manutenção na estação Imperatriz Leopoldina. Não há prazo, por enquanto, para a conclusão desses serviços e as estações já estão mais cheias, as estações desta linha. E também na linha 7 Rubi tem lentidão por causa de manutenção programada, que já vem acontecendo há alguns dias entre as estações Caieiras e Francisco Morato. Os trabalhos vão até às 3h30 da tarde. Fabiola. Obrigada, Marília. Agora 10h20, a gente está acompanhando hoje, ao longo de todo o dia, a decisão lá do Reino Unido, né? O Reino Unido que foi para um plebiscito, realizou um plebiscito e a população decidiu que o Reino Unido deve sair da União Europeia, 51,9% dos votos. Esse foi o resultado do plebiscito lá no Reino Unido, está dando uma baita repercussão, inclusive no mercado financeiro, em toda a Europa. A partir de agora, a Europa toda vai discutir como fica o bloco, né, o bloco de maior força do mundo, sem a participação do Reino Unido, que tem um peso fortíssimo. E a gente traz essa discussão aqui também para a cidade de São Paulo, porque tem algo muito curioso que foi aprovado na nossa Câmara Municipal. Na verdade, nem é tão curioso, é algo que já vem sendo discutido há muito tempo, muita gente defende isso, a realização de plebiscitos aqui no nosso país, a realização de plebiscitos na nossa cidade. Os vereadores aprovaram um projeto que possibilita a realização do plebiscito. E nós convidamos aqui o nosso parceiro, ele é comentarista aqui da CBN, o Américo Sampaio, que é integrante justamente do Cidades Sustentáveis e da Rede Nossa São Paulo, para conversar conosco a respeito disso. Bom dia, Américo. Bom dia, Fabiola. Bom dia, ouvinte da CBN. É muito bacana porque foi próximo, né? Enquanto lá o Reino Unido discutindo o seu plebiscito, aqui a gente também aprova isso. Qual é o avanço em relação a isso? A Câmara sinalizando aí que pode iniciar e realizar plebiscitos em São Paulo. O avanço, Fabiola, é gigantesco do ponto de vista de que, com a aprovação dessa lei, que é o projeto de lei 476/2015, agora você tem a possibilidade de que a população opine de maneira sistematizada, legítima e institucionalmente se quer ou não a realização de grandes obras na cidade. Pelo seguinte, a lei orgânica do município prevê a realização de plebiscitos para qualquer tema. Agora, a lei orgânica do município de São Paulo tem um detalhe que, no seu artigo 10, ela garante a possibilidade de ser convocado plebiscito especificamente para grandes obras. E o que são essas grandes obras? São obras que têm elevado valor orçamentário e grande impacto ambiental. O problema é que desde a Constituição da Lei Orgânica do Município, em 1990, esse artigo 10 nunca foi regulamentado. Nós já tivemos várias tentativas ao longo desses últimos 30 anos, mas nunca tinha sido efetivamente aprovado pela Câmara. Então, nós temos projetos de 93 que não foram aprovados até agora com relação a esse tema. E agora, com a nossa articulação, a parceria aí com a Frente Parlamentar pela Democracia Direta, composto por vereadores de diversos partidos, foi aprovado esse projeto de lei que regulamenta o artigo 10. Então, agora, isso vai para a sanção do prefeito Haddad, né, ele precisa sancionar, mas se for sancionado, a população paulistana ganha uma ferramenta de gestão cidadã da cidade, porque pode ser convocado plebiscito para a população opinar se quer ou não uma grande obra na cidade, quer dizer, uma obra que vai ter um grande impacto ambiental e também que vai ter um elevado valor orçamentário. Bom, eu acho que é legal a gente colocar como exemplos, né? A gente estava tentando aqui pensar de como isso funciona, porque tem algumas cidades pelo mundo que utilizam muito plebiscito, mas que isso às vezes é dividido por distritos, né? Pela região. Por exemplo, se a gente pega a história agora do Minhocão, que é o assunto da semana, Américo. O Minhocão deve ou não mudar de nome, o Minhocão deve ou não ser derrubado, deve ou não virar um parque. Por exemplo, isso é uma boa questão para ser colocada em plebiscito, não é? Isso é uma ótima questão para ser colocada em plebiscito, lembrando que a legitimidade, a soberania popular não pode ser representada. Então, os nossos prefeitos, vereadores, eles nos representam no dia a dia da gestão da cidade. Contudo, tem determinadas decisões que não podem ser tomadas da cabeça de um ou de outro gestor público. Então, não me parece razoável que um administrador ou que um grupo técnico decida o futuro, por exemplo, do Minhocão. Quer dizer, isso é uma decisão que impacta toda a cidade
cidade e o futuro dela. Então ninguém melhor para tomar essa decisão do que a população. Então o futuro do Minhocão seria um ótimo exemplo para plebiscito municipal. Por exemplo, tem gente que quer fazer o aeroporto de Parelheiros, quer dizer, pegar aquela área rural que nós temos aqui na cidade de São Paulo, com muito verde, e transformar aquilo num aeroporto particular. O impacto ambiental daquilo é enorme. Quem deve decidir se pode ou não ter esse aeroporto? Deveria ser a população. Você tem outros exemplos um pouco mais regionais, lembrando que um plebiscito como esse, ele pode ser também regional, ele não precisa ser da cidade inteira. Então, outro exemplo é a questão do Parque Augusta, aquela grande debate que teve para construir aquelas grandes torres comerciais naquela área que você tem de mata natural, na área ali da região da Augusta. Quer dizer, aquilo poderia também ser objeto de um plebiscito regional. Quer dizer, são várias as questões na cidade em que a população é colocada de fora do debate, a população é apartada da tomada de decisão. E é justamente isso que essa lei vem realmente para reverter. Agora, Américo, e as questões que são, vamos dizer assim, impopulares, né? Por exemplo, a gente tem aí a história da redução de velocidade, que é algo que, pelo menos o que a gente percebe aqui, né, na resposta dos ouvintes, quando mudou a velocidade, as pessoas ficaram indignadas. Depois o pessoal vai amadurecendo a ideia, até que aceita, né? A pesquisa Ibope agora disse até que as pessoas estão aceitando mais. 51%, a última pesquisa Ibope disse que são favoráveis à redução da velocidade. E em relação a essas coisas mais polêmicas, que num primeiro momento as pessoas nem têm tanto entendimento do que é aquilo, como é que funciona o plebiscito? Nesses casos, com relação a políticas públicas específicas, a lei orgânica do município já sempre preveu a possibilidade de realizar esse tipo de consulta. Nesse quesito, aí faz parte do jogo político, quer dizer, os gestores públicos que estão alinhados aí a um pensamento um pouco mais moderno, contemporâneo, mais transparente, tem a consulta popular como uma ferramenta de gestão. Esse que é o ponto, Fabiola. Entender a democracia direta como um método de gestão, como a garantia do direito da população de opinar. Então, com relação a temas de políticas públicas, sem dúvida, o mecanismo do plebiscito ou mesmo do referendo, lembrando que a diferença entre o plebiscito e o referendo é que um é a priori da lei, o outro é a posteriori, né? Uhum. Então o plebiscito é antes, né? É antes, exatamente. E o referendo é para você firmar, confirmar aquilo. A gente participou aqui, a gente fez um referendo em relação ao desarmamento não, foi referendo? Não, desarmamento ou foi plebiscito? Foi referendo. Foi referendo. Era elaborado e já estava estruturada a lei, então era para referendar se aquela lei estava de acordo ou não, mas é exatamente isso. E o regime também presidencialista, né? Exato, aí também você teve aí um plebiscito, mas este plebiscito específico estava previsto na Constituição desde o começo. Agora, nas cidades, a gente não tem nenhum caso aqui no Brasil, né? Nós fizemos uma pesquisa e assim, todo o arcabouço jurídico, ele permite, nós temos jurisprudência que garante a possibilidade da realização de plebiscitos municipais, e isso é absolutamente constitucional, legal e legítimo. Pelas pesquisas que nós desenvolvemos, foram apenas desde 1998, quando você tem a estruturação maior da lei da democracia direta, nós tivemos somente duas experiências de plebiscito municipal. Uma em Londrina, no ano de 2001, quando a prefeitura consultou a população sobre a venda de uma estatal. Então isso é muito bacana, porque as empresas estatais, autarquias, sendo públicas, elas são um patrimônio público, pertencem ao povo. Então, para você vender, é muito importante garantir o direito da população opinar, né, se quer perder esse ativo ou não. Então, em Londrina, nós tivemos essa experiência em 2001 e também em 2001 nós tivemos uma experiência em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, que foi colocado para plebiscito a ampliação da orla da praia, fazer uma reforma ali da orla. São duas experiências de políticas públicas, de consulta à população, mas é muito triste, Fabiola, ver que nós temos aí quase 20 anos da lei da democracia direta aprovada no país e tudo permite e estimula que você tenha consultas populares nas cidades. A nossa lei orgânica do município
princípio é muito clara, quando ela abre no seu preâmbulo falando do respeito, à participação direta da população e tudo mais. E nesses 20 anos nós só tivemos 2 experiências municipais de plebiscito com relação a temas que dizem respeito a políticas públicas e ao desenvolvimento da cidade. Esse mecanismo precisa ser mais e melhor utilizado, a população precisa ser chamada para esse tipo de consulta e aqui em São Paulo nós temos essa característica de que existe a possibilidade da convocação de plebiscitos e referendos para temas de políticas públicas e também no artigo 10 garante a convocação de plebiscito para grandes obras, que este artigo 10 foi regulamentado ontem pela Câmara Municipal. Então, a cidade de São Paulo dá um passo enorme, dá um avanço no sentido da transparência, da soberania popular, da participação direta, possibilitando que a população paulistana opine sobre o futuro da cidade. Foi uma grande conquista. Tá certo, então, Américo. Muito obrigada pela sua participação. Até a próxima. Bom dia, Fabio. Esse é o Américo Sampaio, ele que é da Rede Nossa São Paulo de Cidades Sustentáveis. 10h31, vamos ao repórter CBN. Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. No esporte e na vida, a regra é a mesma. Preparação é melhor ter. Sexta-feira, 24 de junho. A receita líquida de vendas da indústria brasileira atingiu 2 trilhões e 800 bilhões de reais em 2014. As empresas de grande porte responderam por 67% do valor total. No ano anterior, esse percentual foi de 68,5% da receita. As informações foram divulgadas pelo IBGE. Os presos pela Polícia Federal na Operação Custo Brasil vão participar da custódia. A Justiça vai analisar se as 8 prisões preventivas serão mantidas ou revogadas. Entre os presos está o ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, que é apontado como um dos principais beneficiários do esquema de propina que desviou mais de 100 milhões de reais em crédito consignado de funcionários públicos. Após a audiência, os presos irão prestar depoimento na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. As inscrições para os novos contratos com o Fundo de Financiamento Estudantil começam hoje. O prazo vai até a próxima quarta-feira. Segundo o Ministério da Educação, serão oferecidas 75 mil vagas. O resultado da seleção do FIES será divulgado até 30 de junho. Todo o processo é feito no site do programa. Os mercados financeiros da Ásia despencaram com o anúncio da saída do Reino Unido da União Europeia. Foi a pior queda desde 2011. O índice Nikkei da Bolsa de Tóquio encerrou com baixa de 7,92% e Xangai com desvalorização de 1,33%. No horário de Brasília, 10h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. E ainda mais informações sobre o mercado financeiro, Joyce Ribeiro. Fabíola, com a notícia da saída dos britânicos da União Europeia, a Bolsa de Valores de São Paulo abriu as operações em queda de 3,25% com 49.884 pontos. O dólar sobe 1,43%, é vendido a R$ 3,39 e o euro registra baixa de 1,62%, cotado a R$ 3,75. A Bolsa de Londres opera em queda de 3,36%, Frankfurt está em baixa de 6,47% e a Bolsa de Paris tem desvalorização de 7,89%. A Standard & Poor's alertou que a saída da União Europeia pode custar ao Reino Unido a nota AAA de máxima solvência, enquanto o banco JP Morgan indicou que pode transferir para outros países parte dos funcionários britânicos. A diretora do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, pediu ao Reino Unido e à União Europeia que trabalhem juntos para assegurar que a transição para uma nova realidade econômica seja suave. Ela pediu que sejam estabelecidos objetivos que possam guiar o processo. Fabíola. E ainda na Rede CBN nós temos informações agora no Rio de Janeiro. Arthur Neto.
brasileira atingiu 2,8 trilhões de reais em 2014, segundo a pesquisa industrial anual do IBGE. O país tinha 334.800 empresas industriais nos setores de extrativa e transformação. No ano, elas ocupavam 8.800.000 pessoas. Em relação a 2013, houve uma estabilidade no número de empresas, no entanto, teve queda no número de pessoas ocupadas de cerca de 200.000. No ano, havia 9 milhões de ocupados nas empresas industriais. O valor adicionado dessas empresas atingiu 783 bilhões de reais em 2014. Fabiola. E agora, do Rio de Janeiro, nós vamos a Curitiba. A Cristina Ceciu, que tem as informações. Cristina? Fabiola, o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, deixou a cadeia na manhã desta sexta-feira e já aguarda a decolagem aqui no aeroporto Afonso Pena, região metropolitana de Curitiba. Ele passa hoje a cumprir prisão domiciliar, como parte do acordo de colaboração premiada, firmado com a Procuradoria-Geral da República no final do ano passado. Cerveró foi trazido até o aeroporto por equipes da Polícia Federal e não passou pelo check-in ou pelo saguão do terminal. Separado dos demais passageiros, Cerveró já embarcou há poucos minutos na aeronave, acompanhado de 2 policiais federais que farão a sua escolta durante o voo. Essa proteção está prevista no acordo e é feita a pedido da defesa. O voo é comercial, foi pago pelo próprio Cerveró. Ele vai desembarcar no Rio de Janeiro, de onde será levado diretamente para Petrópolis, onde passa a cumprir, portanto, prisão domiciliar em regime fechado, com monitoramento por tornozeleira eletrônica, equipamento que foi instalado ainda ontem na sede da Justiça Federal aqui em Curitiba. Fabiola. Ainda na Rede CBN, informações em Belo Horizonte, Gabriela Salles. Fabiola, a Polícia Civil investiga a suspeita de um estupro coletivo em Machado, sul de Minas Gerais. 2 adolescentes de 14 e 15 anos ficaram presas em cárcere privado por 5 dias em uma casa no bairro Jardim das Oliveiras. As vítimas procuraram a polícia na última quarta-feira. Em depoimento, as adolescentes contaram que foram rendidas por 2 homens armados e levadas para uma casa. No local, as jovens teriam sido dopadas e estupradas. Pelo menos 25 pessoas estariam envolvidas no crime. Nessa quinta-feira, 4 menores suspeitos de participarem dos abusos foram detidos. Eles prestaram depoimento e foram liberados. Um homem que é foragido da justiça, suspeito de participar também desse crime, foi localizado e chegou a trocar tiros com a polícia. O suspeito, que não teve o nome divulgado, acabou fugindo. Segundo o delegado Juliano Lago, que conversou com a reportagem da CBN, mas não quis gravar entrevista, a casa, que teria sido usada como cativeiro, fica no mesmo bairro onde moram as vítimas. No local, a polícia encontrou vários colchões, um sofá, uma televisão, panela no fogão e bolsas na pia, além de muitas garrafas de bebida alcoólica. As jovens foram encaminhadas para o hospital em Alfenas, também no sul de Minas, para passarem por exames médicos. O delegado informou que aguarda o resultado dos exames, que deve ficar pronto ainda hoje. Fabiola. E agora nós vamos a Goiânia, Rafaela Carvela. Fabiola, desde o início da manhã, dezenas de fãs visitaram o cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia, onde o corpo do cantor Cristiano Araújo e da namorada dele, Alana Moraes, estão sepultados. No túmulo do sertanejo, eles deixaram cartazes, faixas e muitas flores. Cristiano e Alana morreram há um ano em um acidente de carro na BR-153, próximo à cidade de Morrinhos, no sul goiano. A vendedora Daiane Garcia viajou de Manhuaçu, em Minas Gerais, a Goiânia, para participar da missa de um ano de morte do sertanejo, que ocorreu na última quarta-feira. Ela estendeu a estadia em Goiás para poder visitar o túmulo do cantor nesta sexta-feira. Além dela, a aposentada Antônia Almeida, que conheceu Cristiano um mês antes dele falecer, viajou do Maranhão para a capital Goiânia para homenagear o sertanejo. Do norte do país, a dupla Ari e Alexandre também viajaram para Goiás para homenagear o cantor. Há pouco, ao lado do túmulo, eles relembraram as principais canções do músico. Cristiano Araújo fez 4 turnês internacionais, lançou 2 álbuns de estúdio, 3 ao vivo, 3 DVDs e emplacou 15 músicas nas rádios do país. No YouTube, o canal do sertanejo tem mais de 250 milhões de acessos. A página oficial do Facebook tem mais de 9 milhões e 400 mil seguidores. Fabiola? 10h39 agora. Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia.
calorias pode render alguns anos de vida. Essa é a proposta de um estudo feito por pesquisadores americanos, que trouxeram resultados bem interessantes. A proposta é testar em humanos uma teoria onde a restrição da quantidade total de calorias ingeridas leve à redução de taxas metabólicas, possivelmente trazendo longevidade. Isso foi testado em ratinhos com sucesso após 6 meses de redução calórica. A redução diária no período testado nos roedores diminuiu a temperatura central do corpo, os níveis de insulina em jejum. Esses dois marcadores estão associados à longevidade dos ratos em laboratório. A pesquisa foi replicada em humanos e mostrou resultados bem interessantes. 48 homens e mulheres estavam acima do peso ideal, porém não eram obesos, durante 6 meses. Foram divididos em grupos que tiveram sua ingesta diária de calórica reduzida em 10% associada a um programa de exercícios ou não. Os resultados mostraram que após 6 meses, os grupos que reduziram a carga calórica apresentaram reduções de marcadores semelhantes àquela dos ratinhos. Com esses resultados, embora animadores venham de um pequeno grupo estudado, o governo deve iniciar uma pesquisa com um número maior de indivíduos. Vamos aguardar os resultados. Eu sou o Dr. Luiz Fernando Correia, para a CBN. Eu sou a Sara Menezes, campeã olímpica de judô. Eu sei que um atleta não chega muito longe de ser um bom treinador. É ele que me anima quando eu estou cansada e me faz acreditar quando penso em desistir. Mas é preciso aproveitar o treino com respeito e atenção. Afinal, é ele que me ensina tudo o que eu preciso para alcançar o lugar mais alto do pódio. Na sua escola não é diferente. Respeite seus professores. São eles que irão ajudar a fazer de você um campeão na vida. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Eu aceito. Eu passei! É uma menina. Parabéns, o emprego é seu. Atravessa a linha de chegada e é bicampeão! Alguns dias mudam nossa vida e o Even Day é um deles. São 75 empreendimentos em 45 bairros com descontos de até 50%. Só domingo, dia 26, na sede da Even, próximo à ponte Eusébio Matoso. Acesse evenday.com.br. Even Day, um dia muda uma vida. 10 horas e 42 minutos, participação aqui dos nossos ouvintes, os relatos da cidade. A Solange Borges mandou uma mensagem e falou assim: olha, eu moro no Butantã, no quilômetro 15 da Raposo, e ontem minha filha voltava da faculdade por volta da meia-noite, na linha de ônibus 8707, Praça Princesa Isabel, Rio Pequeno. Quando fiscais das empresas de ônibus pararam todos os ônibus que estavam passando ali, eram várias empresas, pela avenida do Rio Pequeno, e mandaram todos os passageiros descerem e continuarem o trajeto a pé, pois eles iriam levar o ônibus para as garagens. E aí formou ali uma fila de ônibus enorme na avenida. E aí ela pergunta: as empresas podem fazer isso, privilegiar a segurança dos ônibus em detrimento da segurança dos passageiros, já que foram largados à meia-noite num bairro perigoso, com as passagens já pagas. Tinham ali pessoas que iam para o bairro mais longe, que é mais perigoso ainda por ir a pé. Aí ela diz assim: olha, a informação da SP Trans divulgou que os ônibus continuaram. Ela falou assim: não é verdadeiro, os ônibus foram parados e as pessoas foram obrigadas a descer. Minha filha foi obrigada a descer. Isso é em relação a esse caso aí que a gente trouxe agora há pouco, falando sobre os ônibus queimados, né? E aí a ouvinte Solange Borges, muito irritada com essa história de que a filha foi obrigada a descer do ônibus por uma questão de segurança do ônibus, diz ela, e não da filha. 10h44. Observe. Quando uma equipe esportiva ganha uma medalha, por trás há sempre uma história de dedicação, de amor. O tipo de história que a equipe do Abrigo Bezerra de Menezes vive todos os dias, 365 dias por ano, apoiados por milhares de doadores. Então, ao completar 75 anos, o Abrigo vai dar medalhas aos seus doadores. Ligue 11 2164 1800 e saiba como. E os ouvintes vão mandando mensagens aqui, fabiola.cidral@cbn.com.br. Tem muita gente falando sobre plebiscito. A Fátima Morales adorou a ideia. Que boa notícia essa história da aprovação do plebiscito aqui em São Paulo. Tomara que o prefeito aprove. E olha, ele deve aprovar, porque a gente... nos nossas sabatinas aqui, já fizemos 2 ou 3 sabatinas com o prefeito, e ele sempre falou que acha muito saudável a realização de plebiscitos. Vamos ver se realmente coloca isso em prática, né? Agora, porque vai para a sanção do prefeito. Agora tem gente falando aqui, tem 2 ouvintes lembrando de alguns casos
Por exemplo, aqui a ouvinte Keila Cruz, ela falou assim, olha, eu lembro que houve um plebiscito, se não me engano foi em 2013, na cidade de Embu das Artes, para alteração ou não do nome da cidade. É verdade, a Keila Cruz lembrando que houve realmente esse plebiscito. O José Márcio Pereira também fala sobre o plebiscito. Isso sim é democracia, realizar plebiscito e não apenas reuniões com meia dúzia de pessoas para decidir alguma coisa para todo mundo. Tem um outro ouvinte falando de plebiscito na cidade de Campinas, que também rolou um plebiscito lá para decidir se 2 bairros eles poderiam ser separados ou não. Isso eles conseguiram juntar esse plebiscito nas próprias eleições municipais. Já o ouvinte aqui, o Pinhanelli, ele fala, olha, a maioria é burra sempre, diz ele, pois não somos todos iguais. Então, ele fala que falta educação por parte do povo para poder decidir a respeito do plebiscito. Essa é a opinião do nosso ouvinte. A gente aqui coloca a opinião de todo mundo no ar. 10h46. Mais São Paulo, com Gilberto Dimenstein. Certamente o Dimenstein é a favor de um plebiscito, não é não? Dimenstein, bom dia. Bom dia a todos. Eu até queria propor um primeiro plebiscito aqui, que eu queria dar uma sugestão. Qual é? O nome do Minhocão. Ontem foi a polêmica do dia, os ouvintes aqui mandaram muitas mensagens, as pessoas achando um absurdo essa troca de nome. E o que você acha, hein? Você sabe que eu fiquei pensando, depois que a gente conversou, eu gostaria de trocar o nome do Minhocão mesmo. Eu sou favorável, mas eu discordo do que fizeram ali. Eu queria dizer, você vai achar que eu sou estranho, que eu tenho o nome ideal para o Minhocão. Qual é? É o melhor nome, é uma homenagem que eu queria fazer a um político brasileiro. É raro a gente querer fazer uma homenagem a um político, né? Que realmente mereça uma homenagem, seja de acordo com sua carreira, com seu esforço. Eu daria o nome do Minhocão, sabe do quê? Paulo Maluf. Opa! Vou dizer por quê? Porque seria a chance que a gente teria de ninguém esquecer quem fez esse crime com a cidade de São Paulo, entendeu? Tem que dar o nome dele. Tá ali, olha, quem fez a obra? Paulo Maluf. De quem que é o nome? Paulo Maluf, entendeu? Por que tem que... Olha, se alguém falasse, Gilberto, você acabou de inventar a cura do câncer, suponhamos, tá? Nós vamos fazer uma homenagem. O nome do Minhocão vai chamar Gilberto Dimenstein, eu não quero, porque pra mim não é uma homenagem, pra mim seria uma ofensa, entendeu? Ter um nome numa desgraça como aquela. Então a melhor coisa seria dar o nome de Paulo Maluf, você não acha? Aí você podia contar a história do Paulo Maluf lá embaixo, olha. E aí eu até coloquei no Catraca Livre, peguei umas imagens para fazer esse comentário. Eu peguei as imagens de como que era São João antes do Minhocão. Para as pessoas verem que crime foi cometido com a cidade, com essas grandes obras que privilegiavam o carro. Então tá aqui, eu queria propor, já que a gente está discutindo o plebiscito, vamos propor o plebiscito. Aliás, um bom plebiscito, sabe qual seria, Fábio? Sinceramente, agora falando sério, né? Antes eu estava falando um pouco... Não, mas você tá falando sério, não tá? Sério, sim, eu daria um Paulo Maluf, sinceramente, eu daria... Ele reclama que não é homenageado, que não é lembrado, tá aqui, ó. Então, o nome Paulo Maluf. O que eu faria de plebiscito para a cidade é se a população quer transformar aquele Minhocão num parque ou derrubar o Minhocão. Eu, pessoalmente, sou favorável a transformar em parque. A gente estava conversando agora com o Américo Sampaio, que até vai participar com você de um talk show aqui da CBN sobre cidades, né? Edmeistein. E ele falando sobre essa decisão dos plebiscitos, né? Isso aprovado já na Câmara Municipal. E ele falou, realmente, a história do Minhocão seria um primeiro plebiscito aí ótimo para ser discutido, assim também como o Parque Augusta, né? Obras de grande impacto, que tem um custo muito alto, isso sim, decidido por toda a população de São Paulo. Isso é muito saudável, isso faz com que a gente faça o exercício da cidadania, né? E da democracia, inclusive. Agora, não, de que plebiscito é a solução. Não. Por exemplo, eu vou te falar que fazia tempo que eu não acordava tão chateado, tão aborrecido, tão desiludido. Eu tô até com dificuldade de sair da cama. Olha que eu sou bem-humorado. Você tá na cama ainda? Tô na cama ainda, porque eu fiquei tão deprimido quando entrei na internet às 3 da manhã e vi que o Reino Unido saiu Tu sabe por que eu fiquei deprimido? Porque essa ideia de você criar uma Europa junta é muito legal, de utopias, de sonhos, das pessoas não terem fronteira, entendeu? A coisa mais linda do mundo. É justo uma nação que eu amo tanto, que é a Inglaterra, que tem tanta edificação, sabe? Com aquela cultura pop, com a coisa de vanguarda, da música, da dança, dos costumes. Dá um passo, atrai um
sonho mesmo. Então, o plebiscito é ótimo. Agora, muitas vezes um plebiscito pode acontecer numa burrada como essa que a maioria dos ingleses fizeram. Então, agora eu acho legal, sinceramente, você pegar também não fica uma discussão localizada. Então, por exemplo, nós vamos comemorar esse final de semana, você talvez nem sabe da data ainda, mas 1 ano de Paulista Aberta. É 1 ano já? Então, em vez de ficar naquela discussão entre os moradores, coloque em plebiscito, a cidade quer ou não quer a Paulista Aberta, entendeu? A Paulista e outras ruas também, né? Aí você tira a discussão de uma coisa pequena e coloca uma grande. Aí não fica... E acho que também tira o peso das costas de um político, né? Porque realmente é uma decisão, a gente até conversou isso com o prefeito Fernando Haddad, porque ele toma essas decisões e às vezes vem de maneira autoritária, né? Então é importante colocar isso em plebiscito. Mas a gente até estava conversando também com o Américo, por exemplo, medidas que são impopulares, a história da redução de velocidade das vias, né, Edmeistein? É uma gritaria danada, mas, poxa, é uma medida que é importante se você for ver um bem comum, né? É difícil também isso. O que você colocaria num plebiscito, né? Por exemplo, é uma questão... A população tem o direito de decidir, mas tem coisas que não vão passar, que é a história também do desarmamento, são coisas polêmicas, o aborto, quer dizer, tem muita coisa aí que vai ser colocada e que o resultado talvez não seja o que... Agora vem cá, não é porque as maiorias votam nas coisas que as coisas estão certas, não é isso? Então, é isso. Se fosse assim, o holocausto dos judeus no meio da guerra seria uma coisa aprovada pelos alemães, o fascismo, o nazismo, até... nós estamos falando do Costa e Silva aqui do Milcão. Se você tivesse feito um plebiscito para saber se a ditadura ficava no auge da ditadura militar, no tempo do Médici, possivelmente o plebiscito ia ganhar, o Collor venceu a eleição. Você tem então, agora de qualquer forma é que a gente não tem jeito, a gente tem que apostar na ideia de que as pessoas se convencem por argumentos racionais e que os erros, eles se consertam. Então, foi um erro a coisa que o Minhocão fez, tá certo? Muita gente hoje já questiona obras voltadas só para o carro. Então, infelizmente, não se aprende sem errar. Agora, tá aqui, você gostou da minha ideia de fazer uma homenagem? Olha, eu não sou malufista, viu? Uma homenagem ao Paulo Maluf, elevado, não dou o nome do elevado, porque elevado ele não merece, entendeu? Elevado. Tira o elevado e põe só Paulo Maluf, Minhocão Paulo Maluf. Ele é um elevado Paulo Maluf. Elevado eu não colocaria. Ai. Vamos colocar as fotos dele, o antes e depois, tá aqui, olha, o doutor Paulo, tem uma hora, só reclama que eu critico o senhor, e eu lembrei o senhor no nome do Minhocão, vou chamar tá elevado. Certo, então. Vamos ver o que os ouvintes falam aqui. Mande mensagem aqui, fabiola.cidral@cbn.com.br. Aliás, sexta-feira estamos aí ao vivo. Ah, você vem aqui no estúdio. Vamos fazer a transmissão via Facebook. O que você não me pede chorando que eu não faço sorrindo? Você é um querido. Tchau, de vez, tá? Até. 10h53. 10h53, a gente segue trazendo dicas para você aqui em São Paulo. Nós estamos em contato agora com o economista e idealizador do Organic Food Festival. Bom, é um festival de comida orgânica que começou no dia 8 de junho, que vai até o domingo, aqui em São Paulo, com restaurantes oferecendo comida orgânica. E a curiosidade é que ele, que é o idealizador desse festival, ele vem de fora, vem lá da Alemanha, mora aqui há 3 anos, é o Matias Borner que está conosco. Olá, Matias, bom dia. Oi, bom dia, Fabiola, tudo bem? Tudo bom. Aliás, hoje o assunto, todo mundo de olho na Europa. Você era a favor ou contra a saída da Inglaterra da União Europeia, hein, Matias? A gente tem um cenário bastante interessante, né? A Inglaterra querendo sair, a Escócia, o país de Gales, a Irlanda querendo ficar. Então, e uma coisa interessante, os jovens todos querendo ficar, 64%, e os velhos querendo sair, né, da comunidade europeia. Então, um toque de nostalgia. Eu acho assim, um lance, votaram assim e vão ter que enfrentar um monte de problemas agora, uma novidade para a Europa, né? Uhum. É uma pena, assim, tô chorando assim, porque não é um momento legal, mas assim, a gente tem que reconhecer que o bloco europeu é um monstro burocrático e muitas vezes toma decisões muito longe dos
da população. Então, você, na verdade, você era contra isso, né? Absolutamente contra a saída. A gente tem que mudar a política e não abolir a política, né? Nesse caso, eles optaram por se afastarem, assim, da comunidade europeia e não fazerem mais parte, né? Bom, mas vamos voltar para o festival. Vamos voltar para o festival, mas eu acho que é claro. Esse festival orgânico chama a atenção sobre a importância da alimentação orgânica. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. Qual a importância dos restaurantes começarem a adotar a alimentação orgânica, algo que já é bastante comum na Europa e que vai chegando no Brasil agora? Eu sempre costumo brincar, Fabiola, quando a gente quer comer bem, você vai na Anvisa? Não, obviamente, né? Você vai no Ministério da Saúde? Também não. Você vai no supermercado? Olha, o supermercado já tem bastante coisa interessante, mas eu e a maioria das pessoas que eu conheço, para comer bem, vão num restaurante, num bom restaurante. Basicamente assim, hoje, o maior formador de opinião sobre boa comida, e por isso assim, a gastronomia é de suma importância assim, para quando a gente fala sobre crescimento, sobre desenvolvimento do mercado de orgânicos, quando a gente fala sobre comida boa. E aí chama atenção para que as pessoas alertem a isso. Agora, a dificuldade de trabalhar com produtos orgânicos no Brasil, né? Por exemplo, vocês estão fazendo esse festival, até queria que você explicasse pra gente como é que funciona esse festival. Ele é como aquele restaurante Wii, que as pessoas pagam um valor fechado, tem direito à entrada, prato principal e sobremesa, é isso ou não? Bom, essa mecânica, assim, ela é bastante parecida. Nós admitimos também buffets, então nós temos alguns restaurantes como o Daya Purê, que entra com buffet, e nós temos restaurantes também que trabalham com prato do dia. O nosso foco, que é muito importante, está no orgânico. Então o restaurante ele tem que se encaixar nesse nível de preço. A gente cobra R$49 no almoço e R$59 no jantar, para uma refeição completa. E estando dentro do nível de preço, assim, o foco está nos orgânicos, e nós pedimos apenas 25% de orgânicos no prato, e a realidade depois na cozinha se traduz assim, que os chefes tentam todo mundo ultrapassar 50%, e sucede também nisso. Então o desafio ele foi aceito, ele foi passado por todos os restaurantes. O que acontece? Nós fomos questionados muitas vezes se 25% não seria uma barreira muito baixa de entrada, assim, 25% de orgânicos. Mas o nosso festival ele é lançado para disseminar orgânicos na alta gastronomia. Então nós trabalhamos não apenas com casas que já estão usando orgânicos, nós também trabalhamos com casas que a princípio só esporadicamente ou mesmo nunca tiveram trabalhando com orgânicos. Então para as casas, uma cartilha, nós fazemos eles conhecerem assim, bons fornecedores. E a ideia é introduzir mesmo orgânicos e começar a criar um cenário que a gente conhece. Basicamente todos os restaurantes de todos os estilos oferecem orgânicos no cardápio, assim, totalmente normalmente. A gente nem fala sobre isso. E nem fala e acaba nem sendo um destaque, né? Porque isso já é tão comum. Bom, fica a dica para quem quiser, então, como ele falou, olha, isso vai até domingo que vai ou vai um pouquinho mais pra frente? Aí eu tava querendo te corrigir. Até 3 de julho, né? A gente acabou de aumentar o prazo e a gente vai poder degustar os pratos orgânicos até o dia 3 de julho. 3 de julho, isso. Nós temos uma semana extra. E o pessoal pediu. Então, vamos em frente. Vamos em frente. Deixa eu dar o site para que as pessoas possam buscar o restaurante lá. É o Organic Food Fest, organicfoodfest.com.br. São restaurantes em São Paulo e no Rio de Janeiro que oferecem esse cardápio fechado a R$49 o almoço, R$59 o jantar, com pelo menos 25% dos ingredientes orgânicos. Muito obrigada pela sua entrevista. Um bom dia a você.
Muito obrigado a você, Fabiola. Ouvimos o idealizador desse festival, que é o Matias Borner, que está no Brasil há 3 anos, ele que é alemão. 11 horas, vamos ao Repórter CBN. Olá, ouvinte da CBN aqui do Stuba. Hoje é sexta-feira, dia de fim de expediente com plateia. Estaremos no Teatro Eva Hess, lá no Conjunto Nacional Paulista com Augusta, recebendo a craque Hortência. Sim, venha fazer parte desse programa. Os ingressos para a plateia serão distribuídos 1 hora antes do programa começar, por ordem de chegada. Venha, o Teco, Zé, Hortência e eu te esperamos hoje às 6. Não perca. Rede CBN. Top de 5 segundos. Onze horas. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. No esporte e na vida, a regra é a mesma. Preparação é melhor ter. Sexta-feira, 24 de junho. O ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, deixou a carceragem da Polícia Federal em Curitiba para cumprir a pena em casa. O benefício foi obtido graças ao acordo de delação premiada firmado com o Ministério Público Federal e homologado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Ele foi condenado a 27 anos de prisão e é réu em 2 ações da Lava Jato. A inflação medida pelo IPCS caiu em 6 das 7 capitais pesquisadas pela Fundação Getúlio Vargas. O único avanço foi registrado em Brasília, com uma alta de 0,14%. O indicador nacional ficou em 0,33% na 3ª semana de junho, uma baixa de 0,12 ponto percentual na comparação com o resultado anterior. A diretora do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, solicitou que o Reino Unido e a União Europeia trabalhem em conjunto para que a transição a uma nova realidade econômica seja suave. Ela também pediu que as 2 partes estabeleçam objetivos que possam guiar o processo. Os eleitores britânicos decidiram ontem pela saída do bloco. O senador democrata Bernie Sanders afirmou que votará em Hillary Clinton nas eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos. Ele foi derrotado pela ex-secretária de Estado nas primárias do partido pela Casa Branca. O parlamentar afirmou que fará de tudo para ajudar a derrotar o pré-candidato republicano Donald Trump. No horário de Brasília, 11 horas 2 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Ainda na Rede CBN, informações de São Paulo com Joyce Ribeiro. Débora, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, declarou hoje em um comunicado que respeita a decisão da população britânica de deixar a União Europeia e assegurou que tanto o Reino Unido quanto o bloco econômico vão continuar a ser parceiros indispensáveis dos Estados Unidos. Obama pretende conversar com o primeiro-ministro britânico David Cameron, que anunciou a renúncia ao cargo depois do resultado do plebiscito. O governo russo, por meio de um porta-voz do Kremlin, disse esperar que a saída dos britânicos melhore as relações entre o Reino Unido e a Rússia. Já o presidente do Conselho italiano, Matteo Renzi, afirmou que é fundamental a renovação da União Europeia. Os mercados respondem a essa decisão do plebiscito e no Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 2,64%, com 50.196 pontos. O dólar sobe 0,64%, é vendido a R$ 3,36 e o euro